Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Capítulo 17. Hereditariedade e ambiente. O poder da hereditariedade. Considerai o poder da hereditariedade, a influência das más companhias e do ambiente, a força dos maus hábitos. Podemos nós admirar-nos de que, sob tais influências, muitos se degradem? Podemos admirar que sejam tardios em corresponder aos nossos esforços pelo seu erguimento? Filhos herdam muitas vezes as disposições. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cão foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. De outro lado, quão ricamente galardoado foi o respeito de Sem para com o pai, e que ilustre estirpe de homens santos aparece em sua posteridade. As mães devem informar-se quanto às leis da hereditariedade. Houvessem as mães das gerações passadas se informado quanto às leis de seu corpo, haveriam compreendido que sua resistência constitucional, bem como o tono moral e suas faculdades mentais, haveriam de ser em grande medida apresentados em seus descendentes. Sua ignorância a respeito desse assunto, em que tanto se acha envolvido, é criminosa. Doenças transmitidas de pais para filhos. Através de sucessivas gerações, desde a queda, a tendência tem sido continuadamente para o declínio. Enfermidades têm sido transmitidas de pais a filhos, geração após geração. Até mesmo as criancinhas de berço sofrem doenças causadas pelos pecados dos pais. Moisés, o primeiro historiador, dá-nos um bem definido relato da vida social e individual nos primeiros tempos da história do mundo, mas não encontramos qualquer registro de que uma criança tenha nascido cega, surda, paraplégica ou imbecil. Nenhum exemplo é relatado de morte natural na infância, meninice ou adolescência. Era tão raro alguém morrer antes do pai, que tal ocorrência foi considerada digna de registro. E morreu Arã, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Os patriarcas de Adão a Noé, com poucas exceções, viveram aproximadamente 1000 anos. Desde então, a média de longevidade tem decrescido. Ao tempo do primeiro advento de Cristo, a raça tinha já se degenerado de tal maneira que não somente os idosos, mas também os de meia idade e os jovens eram levados de todas as cidades para que o Salvador lhes curasse as enfermidades. As crianças devem evitar os maus hábitos dos pais. A moléstia nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais. Conquanto não sejam responsáveis pelo que os pais fizeram, é, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis da saúde. Devem evitar os hábitos errôneos dos pais e, mediante um viver correto, colocar-se em melhores condições. Pecados dos antepassados enchem de doenças o mundo. Nossos antepassados legaram-nos costumes e apetites que estão enchendo o mundo de doenças. Os pecados dos pais, através de desejos pervertidos, são, com poder assustador, visitados sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. A maneira incorreta de alimentar-se de muitas gerações, a glutonaria e os hábitos de condescendência própria das pessoas estão enchendo as casas de misericórdia, as prisões e os hospícios. A intemperança, a ingestão de chá, café, vinho, cerveja, rum e conhaque e o uso do fumo, ópio e outros narcóticos têm resultado em grande degeneração física e mental. E esta degenerescência está em constante crescimento. Sede de estimulantes herdada. Para algumas pessoas, de modo algum é seguro ter em casa vinho ou cidra, vinho de maçãs. Herdaram a sede dos estimulantes com que Satanás continuamente lhes solicita que condescendam. Se cedem às suas tentações, eles não se detêm. O apetite clama por condescendência e é satisfeito
para a ruína sua. O cérebro torna-se entorpecido e anuviado. A razão não mais mantém as rédeas, que são depostas ao lado da concupiscência. Os males do fumo transmitidos aos filhos. Entre as crianças e os jovens, o uso do fumo está operando indizível dano. As práticas contrárias à saúde das gerações passadas afetam as crianças e a juventude de hoje. A incapacidade mental, a fraqueza física e os descontrolados nervos e os apetites contrários à natureza são transmitidos como legado de pais aos filhos. E as mesmas práticas continuadas pelos filhos vão crescendo e perpetuando os maus resultados. A isto se deve, em não pequena escala, a decadência física, mental e moral que se está tornando tão grande causa de alarme. Os filhos herdam inclinações. Os filhos herdam as inclinações para o mal, mas têm também muitos traços amáveis de caráter. Estes devem ser fortalecidos e aperfeiçoados, ao passo que as tendências para o mal devem ser cuidadosamente combatidas e reprimidas. As crianças não devem nunca ser aduladas, pois a adulação é para elas veneno. Os pais devem, porém, mostrar para com elas uma afeição terna e santificada, ganhando-lhes assim a confiança e o amor. Palavras apropriadas de elogio. Sempre que a mãe possa dizer uma palavra de elogio aos filhos por motivo de sua boa conduta, deve ela dizê-la. Deve encorajá-los por palavras de aprovação e olhares expressivos de amor. Essas serão ao coração de uma criança como a luz do sol e levarão ao cultivo do respeito próprio e ao brio de caráter. Temperamento irascível às vezes herdado. A alguns tem sido transmitido um temperamento irascível, e sua educação na infância não lhes ensinou o domínio próprio. A esse temperamento fogoso frequentemente se unem a inveja e o ciúme. Satanás aproveita-se das fraquezas herdadas. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos-á tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor preparou-nos o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Tende bom ânimo, diz ele. Eu venci o mundo. João 16:33. A conversão muda as tendências herdadas. A genuína conversão muda hereditárias e cultivadas tendências para o mal. A religião de Deus é qual tecido compacto, composto de inumeráveis fios e entretecidos com tato e habilidade. Unicamente a sabedoria que vem de Deus pode tornar completo esse tecido. Há grande variedade de tecidos que à primeira vista parecem ótimos, mas não resistem ao teste. Desbotam. As cores não são firmes. Sob o calor do verão elas desbotam e desaparecem. O tecido não suporta um manuseio rude. Não se deixar escravizar pela herança. A questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Escusas de nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábitos ou tendências hereditárias ou cultivados. Os anjos ajudam a combater essas tendências. Os anjos estão sempre presentes onde mais são necessitados. Eles estão com os que têm as mais árduas batalhas a ferir, com os que têm de combater contra a inclinação e as tendências hereditárias, cujo ambiente doméstico é o mais desanimador. A fé purifica imperfeições herdadas. Os que, mediante uma inteligente compreensão das Escrituras, têm visão certa da cruz, os que, na verdade, creem em Jesus, têm alicerce seguro para a sua fé. Possuem aquela fé que opera por amor e purifica a alma de todas as suas imperfeições hereditárias e cultivadas. Extensos efeitos do ambiente.
Vivemos numa atmosfera de satânico encantamento. O inimigo tecerá uma fascinação de licenciosidade em torno de toda a alma que não se ache entrincheirada na graça de Cristo. Tentações virão. Se vigiarmos contra o inimigo, porém, e mantivermos o equilíbrio do domínio próprio e pureza, os espíritos sedutores não exercerão influência sobre nós. Os que nada fazem para animar a tentação terão forças para resistir-lhe quando ela vier. Aqueles, porém, que se mantêm na atmosfera do mal só terão que se censurar a si mesmos, caso sejam vencidos e caiam de sua firmeza. Hão de ver-se futuramente boas razões para as advertências dadas contra os espíritos sedutores. Então ver-se-á o poder das palavras de Cristo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. As filhas de Ló arruinadas pelo mau ambiente. Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme fora o intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por amor de que ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a maldição de Sodoma seguiu-o mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral se entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. A única posteridade de Ló, os moabitas e amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigos figadais de seu povo. Fugir de más associações. Poucos há que reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações desamigas da vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, poucos dão à sua prosperidade espiritual a primeira consideração. Pais, com a família, afluem às cidades porque, na sua fantasia, pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Das más associações contraem hábitos de vício e dissipação. Os pais veem tudo isso, mas requereriam sacrifício corrigir seu erro, e assim deixam-se ficar onde estão até que Satanás ganhe controle completo sobre seus filhos. É melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em perigo as preciosas almas confiadas ao vosso cuidado. Vivamos numa atmosfera celeste. Precisamos ser guiados pela genuína teologia e o bom senso. Nossa alma necessita estar rodeada pela atmosfera do céu. Homens e mulheres devem vigiar-se a si mesmos, estar de contínuo em guarda, não permitindo palavra ou ação que venha a fazer com que seja vituperado o seu bem. Romanos 14:16. O que professa ser seguidor de Cristo tem de vigiar-se a si mesmo, conservando-se puro e incontaminado em pensamento, palavra e ação. Sua influência sobre os outros deve ser de molde a elevar. Sua vida deve refletir os brilhantes raios do sol da justiça. As tendências moldam o destino. Muito cedo na vida, tornam-se os filhos suscetíveis às influências corruptoras. Mas pais que professam ser cristãos parecem não discernir o mal de sua própria maneira de governar. Oh, se eles reconhecessem que a direção que estão dando à criança em seus primeiros anos imprime certa tendência ao caráter e forma o destino tanto para a vida eterna como para a morte eterna. As crianças são suscetíveis às impressões morais e espirituais, e os que são sabiamente ensinados na meninice podem errar às vezes, mas não irão muito longe. Os pais, em grande medida, responsáveis. Os pais são, em grande medida, responsáveis pelo molde que o caráter dos filhos recebe. Devem ter em mira a simetria e a proporção. Existem poucas mentes bem equilibradas porque os pais são impiamente negligentes de seu dever de estimular os traços fracos e reprimir os maus.
Não se lembram de que estão sob a soleníssima obrigação de vigiar as tendências de cada um dos filhos, que é dever seu educar os filhos em hábitos corretos e corretas maneiras de pensar. Começar na infância. A obra dos pais deve começar com a criança na infância, para que ela possa receber o cunho certo de caráter antes que o mundo coloque sua marca na mente e no coração. A importância dos primeiros 3 anos de vida. Mães, estais certas de que disciplinais devidamente vossos filhos durante os 3 primeiros anos de vida. Não lhes permitais formar suas vontades e desejos. A mãe deve ser mente para os filhos. Os 3 primeiros anos são tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. É aí que é posto o fundamento. Os primeiros 7 anos têm muito que ver com a formação do caráter. Não se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação de seu caráter do que tudo o que ela aprenda em anos posteriores. As primeiras lições raramente são esquecidas. Nem as crianças, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai, da mãe ou de qualquer membro da família, pois muito cedo na vida recebem as impressões e aquilo que os pais deles fazem hoje serão eles amanhã, e no dia seguinte e no imediato. As primeiras lições impressas na criança raras vezes são esquecidas. As impressões feitas no coração no princípio da vida são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão obliteradas. Desenvolvimento físico precoce. Nos primeiros 6 ou 7 anos da vida de uma criança, deve-se dar atenção especial ao seu preparo físico mais do que ao intelectual. Depois desse período, se for boa a constituição física, deve receber atenção à educação de ambos os aspectos. A infância estende-se até a idade de 6 ou 7 anos. Até essa idade, as crianças devem ser deixadas como pequeninos cordeiros a andar em volta da casa e no quintal, vivos e espertos, correndo e saltando, livre de cuidados e preocupações. Os pais, especialmente as mães, devem ser os únicos mestres desses espíritos infantis. Não os devem educar por livros. As crianças geralmente são curiosas por aprender as coisas da natureza. Fazem perguntas acerca das coisas que veem e ouvem, e devem os pais aproveitar a oportunidade de instruir e responder com paciência às suas pequenas indagações. Poderão deste modo alcançar vantagem sobre o inimigo, fortalecendo o espírito dos filhos, mediante o semear-lhes no coração a boa semente, sem deixar espaço para a semente má criar raízes. As amorosas instruções maternas às crianças em tenra idade é o que elas precisam para a formação do caráter. Cuidado especial do primogênito. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará os restantes. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratadas pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentas e quase insuportáveis. Ambiente diferente para crianças diferentes. Há algumas crianças que necessitam mais do que outras de disciplina paciente e benévolo ensino. Receberam como legado traços de caráter não promissores e, por causa disto, necessitam de mais simpatia e amor. Mediante trabalho perseverante, esses transviados podem preparar-se para um lugar na causa do Mestre. Podem possuir faculdades não desenvolvidas, as quais, sendo despertadas, habilitá-los-ão para preencher lugares muito antes do que aqueles de quem mais se esperou. Os hábitos raramente se mudam na vida posterior. O que a criança vê e ouve produz impressões profundas na mente tenra, que nenhuma circunstância posterior da vida poderá desfazer completamente. O intelecto está agora tomando forma e os afetos recebendo direção e força. Atos repetidos em dado sentido tornam-se hábitos.
Estes podem ser modificados por uma educação severa na vida posterior, mas raras vezes são mudados. Influência curativa da bondade. Sob a influência da mansidão, bondade e brandura, cria-se uma atmosfera que curará e não destruirá.